Muito bom dia, ouvinte. Este programa é produzido aos domingos, neste horário, dos estúdios da Web Rádio Meimei, na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, Garça, São Paulo. O Momento Espírita está sendo retransmitido ao mesmo tempo pela Unirádio Web, pela Web Rádio Nova Alternativa e pela Nova Alternativa FM, emissoras de Garça. Hoje é domingo, 30 de março de 2025. Amanhã, 31 de março, 156 anos da desencarnação de Allan Kardec. E os temas dessa edição são: o perdão é a chave da libertação do mundo. As recomendações de Jesus sobre o amor. O ouvinte questiona sobre estudos científicos do espírito. A nossa reação diante da morte de crianças e jovens. Ciclo de palestra de abril lembra o aniversário do Espiritismo. Primeira palestra será no Caminho de Damasco, nesta quinta-feira. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para 14 981 05 15 35. Repetimos, 14 981 05 15 35. Mande sua mensagem agora. Vamos sortear hoje, ao final dessa edição, um exemplar do romance Quando a Ilusão Acaba. Autoria de Florisbela Assis, pelo médium Ariovaldo César Júnior, editora Boa Nova. Mande seu WhatsApp agora para 14 981 05 15 35 e participe do sorteio. Equipe que está atuando nesta edição: controle técnico e sonoplastia Gustavo Souza, apresentação de Sônia Marra e Marco Antônio. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezada ouvinte, prezado ouvinte, você deve saber quem foi Nelson Mandela, nome respeitado em todo o mundo. Um dos baluartes da luta pela liberdade contra a segregação racial e pela aproximação entre homens e povos. É de Mandela o seguinte pensamento: ninguém nasce odiando uma pessoa por causa da cor de sua pele, pela sua origem ou de sua religião. Para odiar, é preciso aprender. E se podem aprender a odiar, as pessoas também podem aprender a amar. Nelson Mandela nasceu em 1918 e encerrou sua vida terrena aos 95 anos de idade. Foi um ativista político desde a juventude. Lutava contra a segregação racial existente no seu país de origem, a África do Sul. Ele entendia que negros e brancos são iguais por conta de suas ideias. Mandela foi preso e condenado à prisão perpétua. Mas, devido ao crescimento dos movimentos antissegregacionistas, ele acabou solto depois de 27 anos de prisão. Como seu ideal era muito forte, mesmo preso, ele jamais deixou de trabalhar pela causa. Mais do que ninguém, acreditava na humanidade, pois sabia que um dia, mais cedo ou mais tarde, o homem construiria um mundo de justiça e fraternidade. A soltura de Mandela em 2013 foi muito aguardada não só na África do Sul, onde tinha milhões de adeptos, mas em todo o mundo, pois o mundo está caminhando aos poucos para um futuro de fraternidade, conforme nos ensina a doutrina espírita. No dia em que saiu da prisão, foi cercado pela imprensa. E um jornalista lhe perguntou o que sentia por aqueles que o condenaram tão injustamente, fazendo com que passasse grande parte de sua vida encarcerado. Mandela respondeu que talvez no outro tempo, quando jovem, ele odiaria essas pessoas, mas agora, depois de tudo que passou e aprendeu com a vida, seria incapaz disso, porque se saísse da prisão cultivando ódio pelos seus inimigos, ele se tornaria prisioneiro de si mesmo. Mandela foi o mais importante líder da África Negra e um dos homens mais proeminentes que lutaram pela paz mundial.
Por isso mesmo, em 1993, não houve como não lhe conceder o Prêmio Nobel da Paz. A lição de Mandela, um homem da política, lembra Jesus e deixa para todos nós um recado. Só construiremos a paz dentro de nós mesmos em âmbito mundial se soubermos compreender e perdoar. O ódio é o mais contundente instrumento de escravização do homem e da humanidade. Vocês, ouvintes, já refletiram sobre isso? Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Pergunta enviada por habitual ouvinte do programa. Jesus disse que aquele que disser a seu irmão, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. No caso das gírias regionais, em que algumas palavras variam significativamente de região para região, e que em certos contextos urbanos a palavra louco é um elogio à esperteza ou criatividade de alguém, enquanto em outros ambientes é vista como ofensiva, pergunto. Mesmo no caso de elogio, existe violação à recomendação de Jesus? Esta questão muito bem colocada nos dá a oportunidade de falar sobre um dos momentos significativos do Sermão da Montanha, o ponto mais alto da fala de Jesus, quando se referia ao respeito que devemos uns aos outros, mais do que isso, quando ele falava do amor que devemos ter para com o semelhante. Ouviste o que foi dito aos antigos. Falava referindo-se aos ensinamentos de Moisés. Não matarás, e quem matar será submetido ao juízo do tribunal. Pois eu vos digo que todo aquele que irar contra seu irmão será submetido ao juízo do tribunal. E continuava, o que chamar raca a seu irmão será condenado ao conselho. O que lhe chamar louco será condenado ao fogo da geena. O fogo da geena representava sofrimento. Portanto, se estás para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares aí do teu irmão, que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar. Vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, depois vem fazer a tua oferta. Muita gente não acredita no bem, não acredita no amor, mas Jesus acreditava. Então, para ele, o mandamento divino não se resumia em apenas não matar, mas significava, sobretudo, amar. Quase sempre interpretamos os atos das pessoas com que não simpatizamos como sendo maus e por isso desejamos ou tentamos prejudicá-las. Dessa forma de viver não é cristã e nem se apoia numa moral respeitável. Se você tem alguma coisa contra alguém, seja quem for, se lhe deseja o mal, se quer prejudicar essa pessoa ou se alegra com o sofrimento dela, então não adianta você se dizer cristão, porque sua atitude está longe de atender às recomendações de Jesus. Naquele episódio, há mais de 2000 anos, quando Jesus se referia ao povo, ele falava sobre a forma fraterna de tratarmos nossos irmãos de humanidade e até hoje, infelizmente, ainda temos muita dificuldade de entender suas recomendações. Por outro lado, Allan Kardec explica no Evangelho que raca era uma forma desprezível de tratar as pessoas e que a pessoa, quando a pronunciava contra alguém, cuspia no chão para demonstrar desprezo. Já a palavra louco, utilizada na ocasião, era também um xingamento, e um xingamento grave, porque merecia castigo maior, ou seja, teria consequências mais graves. A tradução mais antiga da Bíblia fala em geena e não em inferno, como as novas traduções apresentam. A geena, na verdade, era uma expressão que havia na cidade, onde a população jogava lixo. Era o lixão da cidade, onde se jogava, inclusive, cadáveres de animais e se ateava fogo, de modo que a geena estava sempre queimando e exalando mau cheiro. Desse modo, é fácil perceber que a palavra louco, tanto quanto raca, não era elogio, prezado ouvinte, mas xingamento. A doutrina espírita, trazendo à tona as palavras de Jesus, procura revivê-las em espírito e verdade, ensinando o exercício do amor em nossas relações
uns com os outros. Por isso o Espiritismo não ataca ninguém, não condena aqueles que pensam de maneira diferente, respeitando-os como irmãos. Pergunta formulada pelo mesmo ouvinte da questão anterior. Existe um método científico não oficial para fornecer evidências empíricas da existência dos espíritos? Primeiro precisamos entender a palavra oficial, pois o ouvinte fala de método científico não oficial. Na verdade, o termo oficial, que quer dizer emanado de autoridade competente, não pode se aplicar à ciência, porque não existe um órgão, uma instituição ou uma pessoa que tenha autoridade suficiente para dizer o que é ou o que não é verdade. A ciência, representada pelos pesquisadores, é sempre um campo aberto à busca de novas verdades e isso parece não ter fim. Cabe aos cientistas hoje, através das universidades de todo o mundo, buscarem a verdade no seu campo de experiência, mas por mais que proclamem uma verdade, sempre haverá quem descubra uma verdade maior. Desse modo, o que caracteriza a ciência é esse anseio de descobrir novas leis e novos caminhos, sem a perspectiva de tudo resolver. Os primeiros passos da ciência foram mais simples. Copérnico anunciou que era a Terra que girava em torno do Sol. Galileu descobriu a lei da queda dos corpos. Em Newton, vemos confirmada a lei de causa e efeito. Robert Hooke descobriu a célula, que só foi confirmada quase 2 séculos depois. Mendel antecipou em muitos anos a existência dos genes. São verdades universais que todos aceitam, embora ainda estejam sujeitas a estudos e até revisões. Contudo, não podemos esquecer que entre os cientistas existem os ateus e os crentes, embora mesmo os crentes, em suas pesquisas, pendam para o materialismo. Hoje, no campo científico, o procedimento comum é a realização de congressos em todo o mundo, nas várias áreas de conhecimento, para onde os especialistas levam o resultado de suas pesquisas para serem discutidos. A verdade se impõe, evidentemente, pela maioria da comunidade científica e pelos interesses dos grupos que financiam as pesquisas. Mesmo assim, no campo científico, não pode haver a pretensão de esgotar ou dar por encerrado qualquer assunto. Como já dissemos aqui, temos e tivemos pesquisadores que se debruçaram sobre fenômenos espíritas, mas que sequer foram ouvidos. Mas a comunidade científica, de uma maneira geral, preocupada exclusivamente com o estudo da matéria, não tem dado chance para os que se propõem a estudar o espírito. Isso se aplica em grande parte pela guerra que a religião travou com a ciência durante séculos, perseguindo os cientistas e querendo demonstrar que a fé sobrepuja a razão na busca da verdade. Criou-se, então, uma barreira, principalmente depois que a ciência passou a se impor, a partir do século XIX, de tal modo que o campo da religião passou a ser visto como equivocado e perigoso. Para você fazer uma ideia de como uma parte da comunidade científica despreza toda pesquisa no campo do espírito, vamos citar um caso dos mais significativos que ocorreu na época de Kardec. Quando Charles Darwin publicou Seleção das Espécies em 1859, a obra que consagrou a teoria da evolução, havia um outro naturalista inglês que chegara antes dele às mesmas conclusões, mas não foi mencionado nesses estudos. Pesquise e veja quem foi, Wallace. Esse naturalista era Alfred Russel Wallace, que na ocasião fazia pesquisas sobre fenômenos de materialização de espíritos na Malásia. Justamente por isso, ele foi riscado do meio científico e deixou de ser considerado como co-criador ou até mesmo criador da teoria da evolução. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não.
Suicídio, um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. E atenção, ouvintes, no mês de abril teremos palestras públicas nos Centros Espíritas de Garça, Galha e Lupércio, que integram a USA Intermunicipal de Garça, com os expositores Donizete Pinheiro, Norberto Gilberto Simonetti, Adriano Malazzi, Sandra Fiore, Érica Cortez, Carlos Herrera, Karina Cosemodel, Rafaele e Paulo Lodi, que abordarão temas com base nos princípios espíritas. A primeira palestra será na próxima quinta-feira, 3 de abril, às 20 horas, no Centro Espírita Caminho de Damasco. O expositor Donizete Pinheiro abordará o tema Depois da Tempestade vem a Bonança. A USA convida a população em geral para prestigiar o evento. O Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços abaixo da tabela, o clube permite que você adquira por apenas R$ 27,00. Neste mês de março de 2025, o Clube do Livro estará entregando aos seus associados o romance Roma aos Pés da Cruz, autoria do espírito Juliano Sétimos, recebido pela médium Nadir Gomes, que remonta ao tempo do nascimento do cristianismo. Para receber este romance, basta você se associar ao clube, ligando para a Luciane no celular 14 988 130905 ou enviando o e-mail para o endereço clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando seu nome e endereço de entrega. Lembrando que o Clube do Livro só faz entregas na cidade de Garça. As atividades de evangelização infanto-juvenil acontecem normalmente desde o início do mês, sempre às 9h45 no Lar Meimei. Educar a criança é compromisso inadiável dos pais. O brechó do Lar Meimei continua abrindo ao público toda sexta-feira no Lar Meimei, com entrada pela rua 7 de setembro. Se você entrar no site do Caminho de Damasco, vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o espiritismo. Você pode entrar nesse site acessando o link www.caminhodedamasco.org. Nele você vai encontrar todo o material informativo sobre o centro e suas atividades. Clicando no menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita e encontrará também informações sobre o Clube do Livro, videopalestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio. E ainda dá tempo de você participar do sorteio do romance Quando a Ilusão Acaba, autoria de Florisbela Assis, pelo médium Ariovaldo César Júnior, editora Boa Nova. Mande seu WhatsApp agora para 14 981 05 15 35. Participe. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita. Mortes prematuras. Muita gente, ao deplorar a morte de uma criança ou de um jovem, chega a perguntar por que Deus permite uma coisa dessa. As religiões, de uma maneira em geral, têm ensinado que é Deus que determina o momento da partida das pessoas desta vida. Segundo essa crença, existiria uma lista de nomes a serem chamados no momento oportuno. Então, vem a pergunta: por que uns morrem tão cedo e outros atingem idades avançadas? Porque certos pais precisam chorar a partida de filhos tão novos que mal tiveram tempo de conhecer a vida? Caprichos de Deus? Que Deus é esse que trata desigualmente seus filhos? O Espiritismo vê essas partidas de modo muito natural, porque sabe que todos os que estão encarnados neste mundo têm um passado em vidas anteriores e estão em plena jornada de evolução. Por tal razão, não é um castigo a pessoa partir mais cedo.
Cada qual vem perfazendo o seu próprio caminho e, portanto, a duração da vida depende de causas anteriores. Todos nós, pais e filhos, velhos e jovens, estamos passando por essa existência para uma finalidade específica e que, cumprindo o tempo necessário para a respectiva vivência, voltamos para a vida espiritual a fim de nos preparar para novas experiências reencarnatórias. Bem, ouvintes, chegamos ao momento do sorteio do livro Quando a Ilusão Acaba, autoria de Florisbela Assis, pelo médium Ariovaldo César Júnior, editora Boa Nova. E atenção que o livro sai para o nosso ouvinte Telinha Nassif, residente aqui em Garça. Nossos parabéns à Telinha, obrigado pela sua participação. E você poderá retirar o seu livro durante a semana no horário comercial das lojas Leves, na Rua Minas Gerais, 148, centro da cidade. Agradecemos a todos que nos acompanharam nessa edição e a todos que se comunicaram conosco durante o programa. Continue ouvindo e participando. Se você estiver sintonizando na Universitária, na Web Rádio Meimei e Uniweb, vai assistir na sequência o programa Perspectiva com temas atuais sob a ótica espírita. Ao final dessa edição, Momento Espírita deseja a você e a todos saúde e paz. Mas antes, gostaríamos de fazer um agradecimento. Hoje, última transmissão deste programa pela Unirádio Web. E gostaríamos de agradecer Rubens Botino, responsável pela Unirádio Web, pelo tempo em que tivemos juntos na transmissão deste programa. Muito obrigada, Rubinho, por tudo. E você, que é ouvinte da Unirádio, nós solicitamos que continue acompanhando nossos programas pela Web Rádio Meimei. Então, muito obrigada e até a semana que vem. E, na sequência, uma mensagem na voz de Chico Xavier. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.